Podeis assentar, graças a Deus, por esse dia que o Senhor nos concede para estarmos na sua presença e realizarmos mais um batismo em águas, para cumprirmos o que o Senhor determinou na sua bendita palavra. E nós vamos ler esta palavra nesta noite, nesta tarde. Mateus capítulo 28 e os versículos 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós louvamos a Deus, porque este Evangelho está sendo anunciado desde 2000 anos atrás. Tem sido levado a todas as nações, a todas as tribos, embora alguns ainda não foram alcançados pela pregação do Evangelho. Mas, nesses tempos atuais, através da televisão, da rádio, através da literatura, através das Bíblias que são editadas em muitas línguas, em dialetos, o Evangelho tem chegado a milhares, por que não dizer milhões de pessoas. E eles têm entendido que Jesus é o Salvador. E não existe nada maior e nada melhor na face da terra do que o conhecimento de que Jesus veio a este mundo para salvar a nossa alma. Não há nada melhor para o homem neste mundo do que crer nesta verdade e receber a Jesus como Senhor da sua vida. E a Bíblia diz, e aí que se torna a grandiosidade de toda esta verdade revelada. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, que receberam Jesus, a todos que receberam a Jesus, a todos indistintamente, não importando a cor, não importando a nacionalidade, não importando quem fosse, todos, desde o menor pecador, se assim poderíamos dizer, até o maior pecador, a todos que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, nesta tarde, eu mais uma vez confirmo na vossa vida o que a Bíblia já tem determinado. Vocês são filhos de Deus por aceitação. Você quer glorificar a Deus por isso? Amém? Então, este mandamento do Senhor é justamente para isto, para fazer seguidores de Jesus. Pessoas que passam, desde o momento em que ouvem falar dele, passam a segui-lo. Não é seguir o pastor. Eu sou o vosso pastor. E permita apresentar-me a vocês. Eu sou o pastor Ezequiel Montanha. Sou pastor desta igreja. Deus me colocou aqui para pastorear este rebanho,
já estou aqui há 13 anos nesta cidade. Sou ministro desde 75. Estou envolvido na pregação. Isto quando comecei oficialmente na convenção, mas desde a minha adolescência, porque eu nasci num lar cristão. Meu pai era pastor Arthur Montanha, e eu nasci já num lar cristão. Meu pai era evangelista na cidade de Jaraguá do Sul, em 1956. Foi quando eu nasci. 28 de outubro, está chegando perto aí do meu aniversário, viu? Não está muito perto. E sempre na igreja. Eu, com 7 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu, com 15 anos de idade, desci as águas do batismo na igreja de Joinville, como vocês estão fazendo hoje. E desde jovem, sempre envolvido na obra de Deus, pregando, e junto com meu pai, servindo ao Senhor este tempo todo. Portanto, eu estou seguindo a Jesus há 56 anos de idade, de tempo, servindo e seguindo a Ele, porque entendi que Jesus é a melhor coisa para a minha vida. E você tem começado, eu não sei, nós temos aqui muitos crentes novos. Quantos que aceitaram Jesus por esse tempo agora, 3, 4, 5, 6, um ano de fé? Levante a mão aí, eu quero ver. Quantos? Olha aí, quantos crentes novos que nós temos aí, de um ano para cá, outros de 1 ano e meio ou 2, enfim. Outros, quem sabe como eu, filhos de crente. Mas a verdade é que você entendeu este chamamento e você passou a seguir a Jesus, não um pastor, não uma igreja, a Jesus que é o teu Salvador. Você está seguindo a Jesus que morreu para salvar a tua alma. Tu estás seguindo a Jesus que derramou o seu sangue para perdoar os teus pecados. Tu estás seguindo a Jesus que um dia voltará, porque Ele disse: ei, eu voltarei, eu vou agora para o céu. Há 2000 anos atrás Ele falou isto: eu vou para o céu, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, meu irmão, você que está descendo as águas do batismo, você que está sendo seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, saiba disso, que você segue a Ele que te salvou, e a Ele que um dia voltará para te buscar, para ir para o céu. Você tem esta certeza no seu coração e esta esperança? Amém? Mas hoje, você está dando um passo importante na sua caminhada de discípulo de Jesus. E este passo chama-se batismo em águas. Ele é um ato físico que tem simbolismo no ato espiritual da tua salvação. Você vai descer as águas, é água mesmo. Tá quentinha a água? Esquentaram? Dá uma esquentadinha para ficar mais tranquilo. Você vai ser mergulhado, é água. Não é água benta, não é água santa, não é água que vai te curar de enfermidade, é água. Porque aqui é um ato físico, simplesmente físico. Você vai descer as águas juntamente com um ministro, e este ministro vai fazer algumas perguntas, e depois ele vai, no nome do Senhor Jesus, porque nós não fazemos nada por nós ou no nosso nome. O Senhor Jesus, desde o momento de levar o Evangelho, Ele diz: ide em meu nome. Portanto, o ministro que entrar ali, são 2 ministros que estão aqui, 2 Jeans, não é? Ministros de Deus,
que estarão ali e perguntarão: você crê que seus pecados foram perdoados? Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Você promete servir ao Senhor, ser discípulo do Senhor todos os dias da sua vida? E você vai responder: sim, prometo. E aí então ele vai declarar: então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ato físico, mas com um simbolismo espiritual extraordinário. Ele simboliza que você está tomando uma decisão total de seguir a Jesus. Com este ato você está declarando para Deus, não é para o pastor Ezequiel simplesmente, não é para esta congregação que está aqui, para estar no teu batismo, parentes seus que vieram, você estará declarando para Deus. Olhe comigo para o teto, e como se conseguisse olhar um pouquinho além do teto, lá está Deus no seu trono, e você estará dizendo: Deus, com este ato, eu estou dizendo que o meu compromisso é contigo a partir de hoje. Eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço mais ao pecado, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não vou agora mais fazer a minha vontade. Eu estou declarando com este ato de que eu tomei a cruz, neguei a mim mesmo e vou te seguir todos os dias da minha vida, até que tu me chames para estar contigo no céu. Olha como é interessante isso. Olha como é importante isto no mundo espiritual. Satanás, que não gostaria de que você fosse seguidor de Jesus, porque ele o tinha como seguidor. A Bíblia fala isto claro: antes nós éramos do mundo, das trevas, do pecado. O profeta Isaías nos traz uma revelação no capítulo 28, dizendo que havia uma tenda, uma cobertura sobre os homens. E aí o profeta apresenta Deus dizendo: Deus tirará esta tenda, arrancará esta tenda e trará a luz. O que aconteceu? Esta tenda, esta venda, a semelhança de um pano que se enrola na cabeça e não se consegue enxergar nada. Assim estávamos nós, cegos pelo pecado, mas Deus tirou a venda dos teus olhos e você enxergou Jesus como Salvador. E aí você está declarando: Deus, agora eu sou teu seguidor, não sou mais do mundo, não sou mais do pecado. O crente batizado e que toma este compromisso com Deus, e olha que você está tomando um compromisso com Deus, eu vou lhe pastorear, eu e os pastores que estão comigo. Onde estão os pastores aí? Fiquem em pé. Todos os pastores, dirigentes de congregação, onde estão vocês? Estão aí. Se vocês querem dar uma olhada, estão espalhados aí no templo, lá na galeria, por aqui. Nós temos pastores. Nós pastores, obrigado, podem sentar. Vamos lhe pastorear. Vamos lhe ensinar a verdade da Bíblia. Mas nós não vamos estar 24 horas lhe vigiando, nem dá mesmo, não é? Não vamos estar lá na sua casa. Não vamos lá no seu trabalho. Mas nem precisamos fazer isso, porque o seu compromisso é com Jesus, é com Deus. Você é seguidor de Deus. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para você: olha, Deus diz para você, o caminho é este, é por aqui que você deve andar. Este é o caminho que te leva para o céu. E aí você, ouvindo a nossa admoestação, vai seguir ao Senhor, sabendo
de que seu compromisso é com o teu Deus. Bendito seja o Senhor. O batismo tem o significado de deixar o velho homem para trás. Aquele homem que estava comprometido com o mundo, ficou para trás. Ficou sepultado pelas águas do batismo, simbolicamente. Eu quero que fique claro aos teus ouvidos e ao teu coração esta verdade. Não é uma água mágica, não é que por isso que nós não batizamos sem o discipulado. Eu até soube de alguns lugares por aí que alguns ministros estão batizando. Se alguém chega ali perto, mesmo fumando, bebendo, ou comprometido com tantas outras coisas, quiser batizar, eles simplesmente dizem: ei, você pode entrar aqui, pode ser batizado, não tem problema. Nós não fazemos isso porque isso aqui não é mágico, isso aqui não purifica nenhum pecado, isso aqui não é uma água benta, é o símbolo de que você está dizendo: ei, eu tenho primeiro compromisso com Deus. Segundo, eu deixo enterrado aqui o meu passado e começo uma nova história na minha vida em seguir ao meu Senhor. É interessante para você ver que isto é um símbolo de compromisso que o próprio Jesus, o teu Jesus, foi batizado. A Bíblia diz que o próprio Senhor, indo a João estava batizando, ele pregava o arrependimento, e então o Senhor chegou a ele, e quando ele viu Jesus, ele disse: não, mas eu tenho que ser batizado por ti, você é Jesus, como é que eu vou te batizar? Ele disse: não, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra todas as coisas, começando por mim, porque eu vou fazer milhões de seguidores, e eu quero ser o exemplo, eu quero que eles me sigam exatamente como eu faço. Portanto, para que se cumpra as Escrituras, eu primeiro. E aí Jesus foi batizado, como você vai ser batizado? E é interessante que nesse momento do batismo de Jesus, os céus se abrem, e Deus fala, o Pai, Deus fala: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Deus Espírito Santo que está na sua vida, põe a mão no seu coração assim, e diga comigo: o Espírito Santo está na minha vida. Está mesmo, ele veio na tua vida para que você pudesse entender esta grandiosidade de salvação. Somente ele podia falar isto ao teu coração. Os meus argumentos, as minhas palavras não te convenceria, jamais te convenceria de que você era um pecador e precisava de Jesus como Salvador. Mas o bendito, glorioso, maravilhoso, extraordinário Espírito Santo convenceu o teu coração que tu precisavas de Jesus e recebeste Ele como Salvador. O Espírito Santo desceu em forma corpórea e ali estava Jesus, a Trindade. Então este ato é um ato de que envolve toda a Trindade. Envolve Jesus, porque é o teu Salvador. Envolve o Espírito Santo, porque foi Ele que te convenceu para seguir a Jesus. E envolve o Pai, porque a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você já fez o coração de Deus feliz. Você já alegrou o coração de Deus no dia em que aceitou Jesus como seu Salvador. E hoje, quando você, a semelhança de Jesus, deixa se cumprir na sua vida o ato do batismo, mais uma vez os céus se alegram. Agora, há uma coisa extraordinária que você precisa saber. Este ato é um testemunho espiritual
do que Deus fez na sua vida e o que Deus fez na tua vida. Paulo ao Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O que Paulo está dizendo para nós? Que o seu batismo, além de ser este ato físico, este ato de testemunho público, foi, na verdade, um batismo de revestimento de Cristo. É por isso que a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o ato do batismo, na verdade, é o revestimento de Cristo. E o que isso quer dizer um pouco mais? Isso quer dizer que quando Deus olha para você agora, não vê mais aquele pecador indefeso, condenado ao inferno. Você sabia disso? Quando Deus olhava para ti outrora, te via um pecador condenado ao inferno, à perdição eterna. Não havia esperança, não havia escape, não havia quem pudesse livrá-lo, não havia quem pudesse socorrê-lo. Você caminhava a passos largos para a perdição, não havia jeito. Nenhum bem que você fizesse, nenhuma palavra que você dissesse, nenhum dinheiro que você desse, nada resolveria. Mas um dia você foi batizado em Cristo. Cristo veio e te revestiu. Agora, quando Deus olha para ti, vê Cristo, vê o perdão, vê o sangue de Jesus que purifica de todo pecado, vê a obra do Calvário, que lá estava sendo pago todo o preço da redenção. E quando Deus olha para ti agora, te vê batizado em Cristo, salvo por Cristo, liberto por Cristo para ter a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, para nós encerrarmos. Paulo diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que você ganhou uma nova família. Olha para o seu irmão que está aí no seu lado. Diga assim: você é meu irmão agora. Nós somos irmãos. Nós somos da mesma família. Nós somos do mesmo povo, da mesma língua. Nós somos herdeiros do mesmo Pai. Nós vamos para o mesmo céu. E é interessante, meu irmão, que este batismo pelo Espírito nos uniu num corpo chamado corpo de Cristo. E aonde você estiver, porque de repente você vai lá para o Maranhão, lá para Belém, lá para Porto de Galinha. Estou com vontade de ir. Se você for, me convida para mim ir junto. Passar uns dias lá. Não importa onde você vai. Para o Japão, para a China, para a África, não importa. Aonde você vai encontrar um irmão em Cristo Jesus lá. Você vai encontrar alguém que pertence ao mesmo corpo, ao mesmo Cristo, ao mesmo Espírito, ao mesmo Deus, ao mesmo céu, a mesma bênção, a mesma salvação. Você é agora família de Deus. Pode louvar o nome do Senhor por esta verdade. Eu estou encerrando e agora te digo algo que você precisa ouvir. Escute. O ato do batismo fala também de compromisso com a igreja que você está sendo batizado. Repita após mim: eu estou sendo batizado segundo a liturgia da palavra de Deus
na igreja evangélica Assembleia de Deus em São José, cujo pastor é o pastor Ezequiel Montanha. Esse bonitão. Não diga isso. Você viu o que você disse? Você tem compromisso comigo agora. E com esses pastores que estão comigo. Eu não posso estar em todas as congregações. Eu tenho 40 congregações. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou pregar domingo em cada congregação ou no culto de doutrina? Então eu tenho pastores que pastoreiam comigo. São a minha extensão. É a minha voz. É a minha bênção. Quando eles pregam, eu estou pregando. Quando eles abençoam, eu estou abençoando. Quando eles oram, eu estou orando. Nós pastoreamos vocês. Vocês têm compromisso comigo agora. Com a igreja. Vocês têm compromisso com as doutrinas da palavra de Deus que nós pregamos. Vocês têm compromisso com os costumes da nossa igreja. Nós temos costumes, bons costumes. De vestimenta, de agir, de modo de ser. E você vai sendo admoestado. E o ato do batismo diz para mim, quando você desce as águas do batismo, você está dizendo para mim, pastor, eu estou disposto a obedecer os princípios doutrinários da Assembleia de Deus. Ok? Pastor, é muito duro para mim. Não te batize. Não te batize. Nós não estamos brincando de batizar para fazer número. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho compromisso de dizer a verdade para você. Um dia, a Bíblia diz isso para mim. Escute o que ela diz isso para mim. A quem muito é dado, muito é exigido. Deus exigiu, ou Deus me deu o ministério de pastor. Deus vai exigir de mim o ministério de pastor. De você, discípulo, seguidor. Eu, de discípulo, seguidor, mais pastor. E ele vai dizer, por que tu não ensinou a minha verdade? Por que tu não disse que pecado é pecado? Por que que tu não disse com toda clareza que o caminho para o céu é por aí? E por que tu não falou, o meu povo errou o caminho? Tu és culpado. E eu não quero ser culpado. Então eu vou te falar toda a verdade que tem que ser falada. Ok? Tá bem? Estou assustando um pouquinho? Escute, você tem compromisso comigo para conduzir esta obra? Ou você acha que isso cai do céu? Não cai. Como é que eu construí esse templo aqui? Como é que eu coloquei o ar-condicionado? Como é que eu coloquei esses bancos? Como é que eu construí aquela congregação que estava lá? Agora estamos com o projeto para finalizar de Tarumã. Estamos lá. Queremos, em nome do Senhor Jesus, estou declarando isto agora, e vocês digam amém depois. Eu estou declarando em nome do Senhor Jesus, que até a metade do ano, um pouquinho mais, talvez, por causa do tempo, nós vamos inaugurar o templo de Tarumã para a glória do Senhor Jesus. Diga amém! E eu preciso do teu dízimo para isso, meu filho, da tua fidelidade, da tua também. Preciso da tua fidelidade. E eu tenho a fidelidade deste povo. Então, você agora, pelo ato do batismo, está dizendo, pastor, eu ponho também o meu ombro embaixo. Eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Aprender a investir no reino de Deus. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos descobrir que a melhor coisa que nós fizemos foi investir no reino de Deus. Porque da mesma forma que você foi alcançado pelo Evangelho, quando você contribui para o reino de Deus com seus dízimos e oferta, você está ajudando a nós termos outras e outras congregações, outros e outros pregadores, para que leve a outros a mensagem que você ouviu de salvação para a sua alma. Então você tem compromisso comigo, você tem compromisso financeiro com a igreja. Que Deus te abençoe. Agora, eu vou orar, fique em pé. Depois desta palavra de demonstração. E eu quero te dizer uma coisa. Embora seja um ato físico,
revestido de toda essa sublimidade do espiritual, neste lugar, que é consagrado para o batismo, Jesus pode visitar o teu coração. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. De vocês que vão ser batizados nas águas. Olha quantos. O que é batismo com o Espírito Santo, pastor? Batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo que vem na sua vida, no seu coração, enche o seu coração, ele toma todo o seu coração, enche toda a sua vida, e você fala, começa a falar uma língua que não é a linguagem da sua mente, mas é a linguagem do seu espírito, do seu coração. E quando você fala essa língua, você não fala a nenhum homem, você fala diretamente a Deus. Aleluia, você conversa diretamente com Deus. Então, batismo com o Espírito Santo é algo preciosíssimo que você precisa buscar. Ei, desça a este tanque dizendo: Jesus, me batiza também com o Espírito Santo. Eu estou dando o meu corpo simbolicamente para ser batizado. Batiza-me com o Espírito Santo também nesta tarde. Jesus virá sobre você para te batizar também, se você o desejar. Vamos orar. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui nessa tarde. Levante a sua mão comigo. Pai, nós oramos e estendemos as nossas mãos em gratidão a Ti por esta multidão, Senhor, por este grupo que desce as águas do batismo. Homens, mulheres, novos convertidos, nossos filhos que estão servindo a Ti conosco, que hoje, Senhor, tomam a decisão de descer as águas. Oh, meu Senhor, venha sobre eles. Deus, a Tua obra está prosseguindo, o Teu trabalho está avançando, o Teu nome está sendo glorificado, a Tua igreja está crescendo, e nós Te adoramos porque Tu faz isto. Glorioso Espírito Santo, Tu ainda estás trabalhando sobre a terra, como é a promessa da palavra, e ainda estás convencendo milhares de pessoas que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus morreu para salvar. Obrigado, Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo, toma a vida dos teus filhos, batiza, Senhor. Aleluia. A promessa diz respeito a nós, a promessa diz respeito a nossos filhos, a promessa diz respeito a tantos quantos o Senhor chamar. Aqui estão chamados, que foram chamados, Senhor, para o Teu reino, para o Teu aprisco. Pai, no nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos assentem. Vocês que vão ser batizados, fiquem em pé. Os irmãos assentem. Aleluia, glórias a Deus. Para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas.
Aleluia. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Louvamos por esse dia, Senhor. Nós estamos alegres pelo presente que o Senhor nos dá, pelos tantos irmãos que o Senhor acrescenta, Senhor, à nossa vida, à tua igreja, Jesus, pelo presente dos teus filhos que hoje estão, Senhor, numa confissão de fé pública, dizendo: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, a minha vida é de Jesus. Senhor, recebe-os. Eles estão dizendo que te amam, Senhor, e dizendo que querem deixar as coisas velhas para trás, abandonar o passado e começar uma nova vida contigo, Senhor. Nós te louvamos por esse presente, por esse dia e pela vida de cada um, Jesus, e por tudo agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Queridos, a foto dos candidatos ao batismo, já tem um fotógrafo contratado pela igreja, está tirando as fotos. Depois você procure a secretaria para resgatar a sua foto, ok? A banda? Você crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados? A outra mão, Senhor. Vocês estão dispostos a obedecer a Deus e a servi-lo todos os dias da sua vida? Obedecer a sua palavra? De acordo com a profissão de fé e o testemunho de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai colocar aí, pode esperar. Você crê que Deus perdoou todos os teus pecados, que o seu nome foi escrito no livro da vida? Amém? Você crê em obedecer a Deus, em sua palavra, em todos os estatutos e os princípios da igreja, até o fim da tua vida, amém? Então, com essa profissão de fé, nós batizamos no nome de Jesus.
uma fotinha. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Estão dispostos a obedecer a Deus, a servir a Ele, obedecer a Sua palavra todos os dias da sua vida? Com o seu testemunho e a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampa o narizinho, tampa o nariz. Tampa o nariz, segura o nariz. Isso. E dá sua mãozinha aqui, sim. Só dobra a perna, tá? Eu aguento a senhora. Vou ajudar, sim. Vou ajudar. creem que Deus perdoou todos os seus pecados? Vocês creem que o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e todos os princípios da igreja? Amém? Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Possa obedecer a Deus e a sua palavra todos os dias da sua vida, de acordo com a profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Você crê que Deus perdoou todos os seus pecados? Você crê que o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e os princípios da igreja? Com essa profissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? São dispostos a obedecer a Deus e a sua palavra todos os dias da sua vida? Então, conforme a profissão de fé de vocês, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm,
crê que Deus perdoou todos os seus pecados? Vocês creem que o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra, a todos os princípios da igreja, o resto da sua vida? Amém? Então, posição de fé de vocês, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Estão dispostas a obedecer a Deus, a servir, a obedecer a sua palavra todos os dias da sua vida? Conforme a vossa profissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passar para fora. Olha lá para cima. Vocês creem que Deus perdoou todos os seus pecados e que o nome de vocês está escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e todos os princípios da igreja até o resto das suas vidas? Com essa procissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus, a sua palavra, todos os dias da sua vida? Conforme a profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Deus perdoou todos os seus pecados? Vocês creem que o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra, os princípios da igreja? Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Prometem obedecer a Deus, servir a Ele, sua palavra, todos os dias da sua vida? Conforme a profissão de fé, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
pecados e o nome de vocês for escrito no livro da vida, vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e os princípios da igreja até o final das suas vidas. Com essa profissão de fé, nós batizamos vocês agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Estão dispostas a obedecer a Deus, servir a Ele e obedecer a sua palavra todos os dias da sua vida? Conforme esse testemunho, profissão de fé, eu batizo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Deus perdoou todos os seus pecados e seu nome foi escrito no livro da vida? Você promete obedecer a Deus, a sua palavra e todos os princípios da igreja para o resto da sua vida? Com essa sua profissão de fé, nós te batizamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer a foto. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus, a servir a Ele e obedecer a sua palavra todos os dias da sua vida? Conforme o seu testemunho e a sua profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Deus perdoou todos os seus pecados e o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja para o resto de suas vidas? Com essa profissão de fé de vocês, nós batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus, a sua palavra, aos seus princípios todos os dias da sua vida? Então, em nome da sua profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deus perdoou todos os seus pecados e o nome de vocês foram escritos no livro da vida, vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja pelo resto das suas vidas, com essa profissão de fé de vocês. Agora nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer a fé. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o vosso nome está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus, a servir a Ele, a obedecer a sua palavra todos os dias da vossa vida? Conforme essa profissão de fé e testemunho, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreveu o nome de vocês no livro da vida. Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja pelo resto de suas vidas. Pela profissão de fé de vocês agora, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o seu nome está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus e a sua palavra, os princípios da igreja, todos os dias da vossa vida? Conforme esse testemunho e profissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Deus perdoou todos os seus pecados e escreveu o nome de vocês no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja todos os dias de suas vidas? Pela profissão de fé de vocês, nós agora batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Estão dispostos a obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja todos os dias da vossa vida? Conforme esse testemunho e profissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vocês creem que Deus perdoou todos os seus pecados e escreveu o nome de vocês no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja todos os dias de suas vidas? Então, pela profissão de fé de vocês agora, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prometem obedecer a Deus, servir a Ele, obedecer a sua palavra todos os dias da sua vida? Conforme esse testemunho e profissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem que Deus perdoou todos os seus pecados e escreveu o nome de vocês no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja todos os dias de suas vidas? Então, pela profissão de fé de vocês agora, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morreu pelos vossos pecados, o seu nome está escrito no livro da vida, estão dispostos a obedecer a Deus e a sua palavra, os princípios da igreja, todos os dias de vossa vida? Conforme essa profissão de fé e testemunho, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreveu o nome de vocês no livro da vida. Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra e aos princípios da igreja todos os dias da vida de vocês? Até pela profissão de fé de vocês, nós batizamos vocês agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Mesmo as notas das canções. Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Creem que o vosso nome está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus, a sua palavra, os princípios da igreja, todos os dias da sua vida? De acordo com essa profissão de fé e testemunho, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu.
Espírito Santo. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Vocês creem que Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados? Que o nome de vocês está escrito no livro da vida? Estão dispostos a obedecer a Deus, a sua palavra, os princípios da igreja todos os dias da sua vida? Conforme essa profissão de fé e testemunho, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus Cristo levou todos os seus pecados? Vocês creem que o nome de vocês está escrito no livro da vida? Vocês prometem obedecer a Deus, a sua palavra, aos princípios da igreja todos os dias da vida de vocês? Então, pela profissão de fé de vocês agora, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. que o tempo escrever dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Você Deus. crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados? Crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Está disposto a obedecer a Deus, a sua palavra e os princípios da igreja todos os dias da sua vida? De acordo com a tua profissão de fé e testemunho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão. Aleluia, Jesus. Estejamos de pé, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Irmão Jean, o presbítero Jean-Pierre estará fazendo oração, e nós estaremos terminando nosso culto de batismo. Amém. Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, ó Pai, a qual o Senhor tem concedido à tua igreja, Pai, que dá este ministério, Senhor, a qual, ó Pai, que nós estamos fazendo o teu ilho, o teu mandar, Senhor querido, que é rebanhando almas para o teu reino, Senhor. Pai, nós te pedimos tuas mãos estendidas sobre cada um esta tarde que se batizou, que entregou sua vida para ti, Senhor querido, com a profissão de fé, Pai, através da sua boca, Pai querido, eles desceram as águas neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, que Ele continue nos ajudando, Senhor, para que a tua igreja marche firme e forte, Pai querido, em direção às portas do inferno, Senhor, para tirar essas almas que estão lá gemendo e gritando socorro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém e amém.